E aí, fala galera, estamos ao vivo no YouTube do Dropcast e no YouTube da Cabine do Tempo para falarmos sobre o último episódio de The Last of Us, o 7º episódio da 2ª temporada, divisível para muitos, bom para outros, ruim para alguns. Eu vou dizer que para mim, já vou abrir dizendo que para mim esse episódio foi a média da temporada. 2 episódios bons e todos os outros medianos. Para mim é isso. A temporada é essa. Mas vamos abrir para bagunça, né? Vamos abrir para bagunça. Samuel, vem junto, Samuel. Vem junto. Vai, manda ver. Tem algumas coisas aí que você quer falar que eu sei. E aí, negados? Para falar a verdade, hoje eu estou mais aqui para ouvir, que eu quero ouvir muita opinião do Setista sobre esse episódio. Estou muito curioso mesmo. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Samuel, host da Cabine do Tempo, co-host aqui no Drop, e ao contrário, né? Eu sou co-host lá e ele é host, então a gente faz sempre essa troca no domingo agora. Alan Couto, Memal BR, nosso colaborador de todos os domingos, está com nós. Você não está falando rapidinho, você tem que falar Alan Couto. Alan Couto, Memal BR, nosso colaborador de todos os domingos aqui com nós. Agora Jonathan Aziel, lá do querido... eu não consigo me embalar. Lá do Pode Meu Nerd. Também temos aqui na grande companhia o grande Rubens, do canal Ouvi Dizer, junto com a host do Ouvi Dizer, a grande Pri, e o Setista do canal Setista no YouTube. Procurem Setista no YouTube. Tá para chegar Vocês vão achar. Na biblioteca do Nando ainda. Esse Nandinho, mas só vai chegar 20 minutos depois. Ainda estamos em 1 minuto e 47. Vamos chegar no amém, ele vai chegar, tá ligado? Ele chegou. Mas é isso. Então, vamos lá. Quem quer começar? Eu para mim, eu já falei. Para mim, esse episódio é a média da série. E para mim, ela é uma média baixa no geral. Eu voto pro Setista começar. Setista, por favor. Eu deixo também. Eu deixo também. Não, começa. Assim. Não, do World Don't Move. Vamos subir a telinha e acabou. Ninguém fala bosta nenhuma. Não, eu acho que esse episódio tentou fazer muitas coisas diferentes. Eu achei. Tem algumas decisões que eles tomaram que eu achei muito estranho. Tipo assim, um exemplo. Vou dar 2 exemplos que meio que pularam em mim. Assim. O primeiro exemplo é a Ellie, quando a Ellie voltou pro teatro no começo do episódio, que ela começou a falar com a Dina. Aí ela falou assim. Ela tava com aquela cara de paisagem, né? Pensativa e tal, e ela falou: eu fiz ela assim, eu machuquei ela, eu achei que ia ser mais difícil, mas foi fácil. Aí isso remeteu ao começo da temporada, que a psicóloga falou que talvez a Ellie eu sabia que o Homem Mal ia fazer assim, e eu fico muito feliz toda vez que o Homem Mal faz assim, eu fico contente. Cara, às vezes yes, às vezes no. Dependendo da live que eu tô com ele, quando ele faz assim, eu me preocupo. Não, mas remeteu ao começo, quando a psicóloga fala um negócio que eu achei genial. Que ela falou assim: talvez eles se deram tão bem, o Joe e a Ellie, porque a Ellie é tão monstro quanto o Joe. Ela tinha as mesmas predisposições para violência, essas coisas, egoísmo, e a Ellie meio que começou a sentir isso forte, né? Principalmente quando ela conseguiu machucar a Nora tão facilmente. Aí teve uma coisa interessante que é assim, ela meio que se questionando um pouco, tipo, pô, isso não é uma coisa legal e tal. Aí, em seguida no episódio, ela faz menção de salvar o menino lá que estava morrendo lá com os Wolves, né? Mesmo ela pondo em perigo o Jesse e a Dina e todo mundo, mesmo assim ela queria salvar o menino lá dos Wolves lá, tudo atrás do menino e tal. Eu achei isso meio estranho. E tipo, e aí depois ela mata o Owen eu esqueci o nome da menina que tava grávida, mas ela mata o Owen e a menina também. E tipo assim, que eu achei uma cena fantástica. Obrigado. Mel. Isso, que eu achei uma cena fantástica, uma das melhores cenas da temporada para mim foi ela, aquela morte dela e o que estava acontecendo, tudo muito rápido e a Ellie não sabia o que fazer direito, achei fantástico, mas e tipo assim, uma coisa que me irritou muito nesse episódio, e vem me irritando um pouco na série, toda vez que a Ellie tem qualquer tipo de
pensamento ou existencialista, ou assim, ou pensa em moralidade do que ela tá fazendo, vem alguém e fala assim, não, eles mereceram, relaxa, tira da sua cabeça e tal. Ou é a Dina falando isso, hoje o Tommy falou isso, entendeu? Aí ou é o Jesse falando isso. Tipo, a coisa mais interessante é exatamente ela pensar nos atos e como os atos dela são morais ou não. Nesse episódio foi o Jesse, né, na pilha dela, né? Que isso me incomodou pra caramba. O quê? Não, foi o Tommy que falou, eles mereceram. Foi o Tommy que falou, eles mereceram. Foi o Tommy que falou, foi o Tommy, o Tommy certo. falou e a Dina também. Vários episódios, toda vez a Dina fala, não, mas você tem que ir, não importa o que eles fizeram, não sei o que lá. Então, assim, uma das coisas mais interessantes é esse conflito. E ninguém deixa ela ter o conflito, ninguém deixa. Toda vez que ela fala, todo mundo meio que, não, relaxa, você tá fazendo certo e tal. Então eu acho, tipo, teve muita coisa que esse episódio tentou fazer, assim, esse existencialismo da Ellie, o negócio da Dina. Outra coisa que eu achei fantástico também que eles podiam fazer, não fizeram, foi quando a Dina ouviu que a Ellie podia ter trazido a cura para a humanidade, ela é uma mulher grávida. A primeira coisa que veio na cabeça dela podia ser, porra, eu podia estar curada agora, mas esse filho da puta fez o que ele fez e agora eu não tô curada, tô grávida. E tô curada não, a humanidade podia estar curada agora. Aquele momento foi mais... Tipo, uma mulher grávida pensa nela e no filho. Sim. Então aquele momento... Com certeza. Eu poderia estar vivendo esse momento sem a preocupação do fim do mundo. Então, e assim, e eu acho... Eu juro que quando eu vi a Ellie falando isso pra ela, eu fiquei pensando, se a Dina falar... Não, mas mesmo assim eles merecem, não sei o que lá, e ela não tiver nenhum. Aí eu, cara, de verdade, aí eu ia. Essa temporada pra mim ia ser morta, cara. Tipo, foda-se, não tem mais salvação. Mas eles fizeram meio termo. Ela virou e ficou quieta, não falou nada. Entendeu? O que pra mim é covardia. Eles podiam ter ido ou pra um lado ou pro outro, mas eles resolveram não fazer nada. A Dina só ficou quieta. Então, teve muita coisa que eles começaram que não terminaram. Aí eu não sei se são coisas que eles querem. Meu, por que o barco foi pra ilha e depois ela voltou e mesmo o barco voltou? Que aquela cena serviu qual propósito? A primeira coisa que eu falei quando ela chegou, a primeira coisa que eu falei aqui quando a gente tava assistindo, que quando ela chegou na ilha, o mesmo barco que ela tava já tava lá parado, bonitinho, não tava quebrado nem nada, né? Tipo, os caras adiantaram 30 horas de gameplay em menos de 30 minutos, mas tu é doido, mano. Mas eu entendo por que eles fizeram, porque eles tinham que apresentar a guerra nessa temporada para ter o interesse de ver o andamento da guerra na próxima temporada. Eu até entendo, só que ao mesmo tempo é assim... Mas foi mal apresentado, né? Mal apresentado total. Então por que nessa temporada eles não desenvolveram um pouco mais os lobos, desenvolveram um pouco mais os Scars. Os Serafitas. Entendeu? Mas é o que eu falei, gente. Essa temporada, ela podia ter trabalhado todos esses núcleos e essa temporada não precisava ter matado o Joel, cara. Eles tinham tempo suficiente para fazer que aquele segundo episódio fosse o último dessa. Mostrando tudo para todo mundo, cara. Eu acho... Vou me meter já. Eu acho que assim, ó... foram 2 episódios e meio focados na relação das duas, tá? Com uma cena que poderia ter focado na relação das duas, que é a hora da Dina limpando a Ellie. Entendeu? Não precisava todo o tempo de 2 episódios desenvolvendo a relação das duas, que poderia ter desenvolvido melhor tanto os Serafitas quanto os lobos, a guerra no geral, e aí ter uma cena de peso das duas, mostrando o quanto elas são ligadas, o quanto elas são importantes uma para a outra, entendeu? Muito tempo de desenvolvimento da relação das duas. Queria aproveitar uma notícia aqui, viu, Pri, antes do Matheus concluir o que ele ia dizer, é que fizeram uma entrevista com o Neil Druckmann e ele resolveu finalmente revelar para todo o universo o que aconteceria se o Joel tivesse deixado a Ellie para fazer a operação. Ele disse que teria achado a cura. Não, Sim, mas peraí. Eu vi umas notícias assim, mas não foi bem isso. Cara, o Neil Druckmann pode dizer o que ele quiser, ele criou o universo. Se ele quisesse dizer que teria mas ele podia dizer que não ia achar a cura. Ele podia dizer que não ia.
porra. Ele podia dizer que todo Mas mundo... ele revelou. mas Ele 10 ia anos dizer que todo depois. mundo quer tomar a vacina da cura e ia virar jacaré com o passar dos anos. Foda-se, não vai fazer diferença Não. nenhuma. Não, mas o que ele. Não, mas sim, ele falou isso, mas depois ele contextualizou. Cara, eu não sei se vocês conhecem o conceito de morte do autor. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui. Morte do autor é se a intenção do autor da obra é mais importante do que a sua opinião sobre a obra. E eu sou a favor da morte do autor. Foda-se o que o Neil Druckmann fala. A minha interpretação é mais importante do que a intenção dele quando ele escreveu. Então, o que ele falou a intenção dele é que a cura era uma certeza, quando ele escreveu a história. Só que, pra mim, o jogo ficou ambíguo e eu acho que o jogo ficou muito melhor sendo ambíguo. Então, pra mim, é ambíguo. Foda-se o que o Neil Druckmann fala. Entendeu? Então eu entendi. Sim, ele falou, mas ao mesmo tempo, pra mim, isso não significa nada. É meio eu que queria falar- ele deixou no ar, tá ligado? Ele deixou no ar isso aí. Não, Não, Olha, ele não eu ia deixou falar, lá, olha, não, eu porra. acho- Ele não, confirmou todo depois que tem cura. Se Olha só. o Joe não tivesse matado todo mundo, teria conseguido a cura com a Ellie. Ele disse isso aí, ele confirmou. É verdade, tem cura sim, não foi E aí é ambíguo. o fim da franquia. Aí seria o fim da franquia, Então, sim. olha só, eu acho que... Fernando Castro, Pô, Videoteca do Nando, só Salve pra palmas, salve completar a palmas. turma. Boa aqui, noite, boa noite. Salve de palmas. completar a turma Boa aqui. noite, Nando. Mesmo Aí tem mesmo percebendo sentado que tinha na chegado frente da atrasado. TV, mesmo Oh, sentado the na frente king do of the PC, power. ele conseguiu chegar atrasado. Conseguiu. Não, cara, olha, Pô, eu não consegui assistir com vocês, não. Tá todo mundo falando junto com o vídeo, porra. Quero assistir a porra, não. Popcorn. Foco, porra, foco. Popcorn. Mas olha só, deixa eu Live aproveitar, stream. só para aproveitar o gancho que vocês estão comentando, já entrar logo no debate, eu acho o seguinte: se o autor ele afirmou que se o John não tivesse matado o médico, que teria conseguido a cura, cara, isso só me chega à conclusão que, porra, que todos esses personagens só fazem merda, cara. A Ellie faz merda pra caralho nesse episódio. Só faz merda essa menina. Entendeu? Dá raiva. Ela tem mais que se ferrar, tem mais que morrer. Não mostra ela morrendo. O Jesse, que é o cara mais correto ali, que tentou fazer a coisa certa, porra, ele já toma uma balaço na testa. Dá raiva, cara. Dá raiva. Só tem gente que faz merda nesse caralho. Fala, Alan. Fala, Alan. Fala. Vem, Alan, vem. Fala, Alan. Fala. Para entrar nessa polêmica aí, para mim, no meu pensamento, na minha infinita ignorância, eu sempre acreditei que se tivessem feito o treco com a Ellie, eles iam achar um jeito de imunizar as pessoas existentes. Aí você mata a comida lá do fungo, eventualmente, em alguns anos, aí o fungo acaba. Para mim, não funcionou no Halo lá com o Flood, mas tudo bem. Mas para mim, cara, essa sempre foi a visão. Antes dele não falar para mim, o Joel sempre impediu E eu tomei essa decisão, eu escolhi, eu tava lá apertando o botão antes de saber que podia. Uhum. Então, para mim, nesse contexto do universo, aí não faz diferença nenhuma se foi, se não Cara, foi. o dilema não é esse. esse. O dilema não é esse do primeiro jogo ou da primeira temporada. O dilema não é esse. Não é assim agora a gente saber que se eles tivessem feito. Não é isso. A parada era a jornada dos dois e as decisões que levaram o Joey a fazer o que ele fez. Vamos Agora- falar de Fallout agora discutir. Agora deixa eu jogar um balde de água fria em vocês. Não, tá Não frio, existe né? cura. Não existe cura. Não existe, cara. Não existe. Não existe vacina para fungo. A genética não chegou nesse ponto. Não, mas aí, Estudei biologia e não tem como, velho. meio que Não assim, existe, cara. assim, Não universo- existe. Não existe. Assim, Eles não Cara, iam conseguir fazer. Eles não Não, iam mas conseguir fazer. Não, Mas na isso foi boa. explicado. Porque, Eu sabia que você ia falar isso aí. Não, Mas peraí. É o universo do cara, se o cara que tiver cura, ele tem cura, velho. Foi o que Não eu falei, tem. gente. Três A gente de cada assistiu um vez no episódio de The Last of Us ou de Dr. House, velho? Ó, eu entendi. O cara disse que se tivesse, blá, blá, blá. Só que assim, o cara tá, vou fazer o terceiro jogo. Não vou fazer o terceiro jogo. Vou fazer. Uma Ó, hora diz que eu vai, ia outra hora falar diz o que não seguinte. vai. Cara, Eu quero- tem muita eu coisa quero- que pode acontecer. A E gente, A Pri, sinceramente, que é fanzaça de fantasia, não tratar essa obra como fantasia, dizendo que não, uma eu cura tô não iria zoando, existir. velho. Não, não Tô tem como. zoando, velho. Cara, Tem que eu- melhorar assim, o ó, teu ainda sarcasmo, bem. tem que melhorar o teu sarcasmo.
Eu posso dar Mas minha Exato. outra Eu coisa, tô zoando. O que eu quero fazer é o seguinte, é deixar o Rubens falar um pouco. Isso É. mesmo. Não, ninguém quer ouvir o Rubens, foda-se. E o Rubens não falou nada ainda. Foda-se. Depois todo mundo já Tá pagou tentando aí, teste mano. aqui e o Rubens Deixa o nem Nando falou falar. Corta nada. ele, mano. Nem o Rubens Rapidinho, e nem é o só uma Jonathan coisa falaram nada rápida. ainda. Só uma coisa Não, rápida. deixa o cara Nandinho de falar. novo aí, ó. Chegou atrasado, quer Rapidinho. falar mais. Não, é Não, vou porque falar, tá vou no falar. comentário agora. Eu só queria entender o porquê a gente está discutindo se ia salvar as pessoas ou não. É um monte de gente fazendo merda, cara. Não, todo mundo morrer no final eu ia chegar lá com o final do meu comentário. Porque assim, ó, o cara diz que. Uma hora diz que vai ter próximo jogo, daí não sabe se vão fazer, e vão fazer, não vão fazer. Se fizerem um terceiro jogo, cara, pode ter. Hoje eles citaram, né, que o Jesse falou que um grupo que não sei o que ia pro México. E se lá no México tem um médico que consegue fazer a porra da cura e a Ellie vai pra lá no terceiro jogo, entendeu? Não, Priscila, Não- foda-se. Não precisa, Mas tem muita coisa, velho. Não dá pra gente ficar. Ai, o cara falou que se tivesse ficado ia ter. Ele vai fazer outro e pode ser que tenha. Vamos focar agora, não aqui, não no que o cara falou. A questão é que, concordar com o independente Nando se aqui, ó. tivesse a cura Eu vou- ou não, Vou o concordar com Joey o Nando. matou Vamos uma pessoa falar. que Só poderia. fizeram merda. Só fizeram Poderia. merda. Isso daí eu concordo. O Gente. Joey matou uma pessoa que poderia fazer Eu alguma nunca coisa. mais coloco tanta gente numa live assim, nunca mais. Eu sabia Só que ia dar host. merda. E só host. Olha só, presta atenção. Eu acho que eu vou concordar com o Nando nessa parada. A gente tá saindo do bagulho. A gente tem que falar do último episódio para a segunda temporada. A gente tá tratando de uma parada lá na primeira temporada. Foda-se. Rubens, fala assim. do último episódio e depois o Jonathan. Não, é isso que eu por quero. favor. Não, na verdade, eu vou falar no geral, assim, de algumas coisas que vem junto ao último episódio, que eu não sou muito mais da ideia, vendo o final desse episódio, eu não sou muito mais da ideia que tinha que tirar um pouco de Dina e um pouco de Ellie de algumas partes para focar em outras coisas que tem que fazer. Eu não sou muito mais dessa ideia, por quê? Porque tem coisa muito mais inútil que tá acontecendo do que o relacionamento dessas duas. E tem barriga muito maior do que isso daí. Tem. Exemplo, já tem bem estabelecido alguma coisa, a Ellie me falar novamente da história do Joe ter entrado no último episódio da primeira temporada e ter matado a pessoa. Não precisava desse tempo. Podia ter focado um pouquinho mais na contextualização do início da guerra. Outro exemplo, ela pegar a porra do bot, igual o cientista falou, ir lá no caralho da ilha pra entrar numa forca por 10 segundos e a mulher solta ela. Por que não? Mano, o Serafita tinha destrinchado ela e teria dado tempo suficiente pra chegar onde precisava. É. Entendeu? Mas tava no roteiro, pior mano. que é. Poder Mas do tava no protagonista. roteiro. Tava no roteiro. Poder do pode botar roteiro. protagonista. Como diz o Jonathan, é o poder da saga, mas estamos mais numa E aí, saga. o que então, rola? essa saga. Rola uns emborrecimentos que eu venho falando de sempre, dos emborrecimentos dela, e rola também umas conveniências incríveis, assim, tipo o Jesse descobrindo o plot da menina grávida só numa conversa andando numa rua de um take fechado. Ou de tal coisa. E nunca rola um plot de um aprofundamento de uma coisa que é realmente relevante para aquele personagem. Tá grávida, né? É. Não, eu quero tirar minha mulher com meu filho grávido daqui. Tal. Não, então vai sozinho. Aí daqui a pouco volta ele com o Tommy, se bem que eu nem achei tão ruim assim quanto eu falei naquela hora lá. Nossa, se voltar vai ser meio merda. Nem achei tão ruim. Voltou com o Tommy, voltou acompanhado, acompanhou o Tommy, ajudou os cacete, enfim. Whatever. Eu só fiquei triste porque cortaram a cena do Tom, porque no jogo é tão massa, doido, a cena do O sniper, Tom, né? na galera. A gente só ouviu, né? A gente só Agora ouviu. aqui. Próxima ouviu, temporada vai rolar. Agora aqui. Tudo é próximo. É isso que também é outro problema também. Tudo tá jogando lá. Problema. Uma coisa assim que também eu fico meio bolado é o seguinte. A questão do flashback devia ter sido dividido, igual a gente falou semana passada aqui. Devia ser dividido, porque a gente podia ter matado o Owen e a Mel grávida aqui nesse episódio, ter feito essa cena maravilhosa desse drama que foi aí dessa questão. No final do episódio passado, e esse episódio, talvez a gente ter dado destaque mais a outras coisas, ou até mesmo a Abby, que a Abby teve o quê? Ela teve uma página de fala no roteiro dessa temporada. Entendeu? Tipo assim, tá certo que agora ela vai ter uns 3 episódios de flashback dela, 2 episódios de flashback da próxima temporada, mas eu não sei nem se eu tô vivo daqui 2 anos, mano. Então eu não posso ficar jogando negócio pra frente, entendeu? Sério mesmo, Eu quero ouvir o Jonathan, mas antes eu quero pedir uma coisa para todos vocês aqui da bancada, pra gente rapidinho só dizer assim, parabéns, Dessa, Parabéns, feliz Dessa! aniversário, hoje é teu aniversário, tudo de bom. Feliz aniversário. Aí, ó, tá, tamo juntas, parabéns. Bichinha, ficou trabalhando até tarde hoje, era pra estar aqui com a todo gente. dia que se faz 22 aninhos, parabéns.
Que isso, 18? Tá maior de idade. Ela engana a idade. 18 Andressa, 18 a Vanessa. O dedo medido. Isso aí, Cada Bulldog. perna. Cada dedo. Não, 18 anos. Eu falei pra ela aí hoje mais cedo, 18 anos. É isso aí, tá? Parabéns, dona Adessa Valim. Tudo de bom pra você. Continua sendo essa pessoa. Fique sabendo que todo mundo aqui gosta muito de ti. A gente te admira Pra muito. caralho, pra caralho. É massa. Tá? É massa. É isso aí mesmo, tá? A pessoa Espero que quando é você tenha boa, aproveitado muito seu dia hoje. a pessoa E não quando é pensa boa, que só tu por ser tá de é boa, foda, porque amanhã, mesmo tu chegando atrasado, tu vai estar com nós na live do Missão Impossível. Não te faça de desentendido É. amanhã. Nem o Nandinho escapa, imagine você. E o Nandinho caiu. Não sei o que foi que Caiu. aconteceu. Nandinho sumiu. caiu. Ele, velho, é verdade, sumiu. Jonathan, Aí. teus 50 centavos Ele sobre foi o último procurar a episódio, vamos lá. cura lá. Cara, reflexão de chifre foi foda nesse episódio, cara. Que dali Ah, doeu. foi de doer, cara, porque o que eles poderiam tirar disso aí, até o Rubens perguntou, cara, quanto tempo sobra nesse episódio aí? Poderiam desenvolver outra coisa. Cara, esse negócio da Ellie chegar, parar na Ilha dos Serafins, de repente... Cara, foi umas coisas que eu falo assim, cara, ou faltou alguma consultoria ali de quem desenvolveu o jogo, né? Pelo menos pra falar, não, isso aqui não tem... É um dos escritores. Você quer Ele tá na série, né? Ele tá na série. É isso que é o Jonathan foda. Tá na série. É isso que me incomoda. Isso que me incomoda, Saber cara. de como é que foi a condução do jogo e a história que é contada no jogo, e aqui tá o mesmo cara. E Tipo lembre-se assim, que é o ele- cara do Chernobyl também, que o cabo é foda. O cabo do Tá no Chernobyl. Chernobyl também. É, sei lá. Pô, Chernobyl é bom O pra que me caralho. incomodou bastante, cara, é porque assim, a gente já sabia que a gente já sabia que o Jesse já tomou um chifre, agora ficar remoendo essa porra de reflexão de chifre, cara, não dá, velho. Eu acho, minha teoria, negado, é que eles tiveram que colocar coisas interessantes nesse último episódio, porque nessa parte do jogo não tem nada, porque a Ellie, ela mata os dois separados. Tem uma parte pra matar a Mel e outra parte pra matar esse cara. E a parte que mata esse cara é a parte do cachorro, porque ele é treinador de cachorro. Sim. Aí a Ellie mata um cachorro também. Só Mata que e segue resolveu reto, não- né, Samuca? É, Mata e aí segue só que reto. não botaram, entendeu? Só que pra deixar o final de temporada interessante, ficou muito acelerado, porque botaram muita coisa no episódio só, e ao mesmo tempo, Mas sabe o que? muita Eu ia dizer barriga, agora. né? Ele ficou Eu ia dizer agora. barriga e muita Eles coisa. tentaram barriga correr e muita num coisa. episódio, e ao mesmo tempo eles colocaram elementos que não precisavam no Não episódio. precisavam. Tipo assim, e deram um andamento desnecessário. Pô, a cena do Tipo- barco, nós somos unânime aqui. O do barco e da ilha, todo mundo é unânime dizer que aquela Eu também, cena não eu também. funcionou. Não Eu assisti acho- com eu vocês, acho, mas na eu também não verdade, O gostei. ritmo, todo o mundo ritmo desse aqui- episódio, ele é ferido por causa do sexto episódio, mano. Também. Por ter sido um episódio de coisas que não precisavam ter acontecido ali naquele episódio. É que falar a E verdade, outra- assim, a gente e outra, reclamou lá, eu- foi o ritmo, foi o episódio. chifre, né? Eu achei, o Rubens já falou, a gente falou muito na nossa live lá de segunda-feira passada, da questão de terem dividido os flashbacks em vários episódios, poderiam ter sido colocados para tirar coisa que não tinha necessidade em cada episódio, entendeu? E outra coisa, essa cena que vocês comentaram, que o Jonathan comentou do chifre e tal, aquela parte na biblioteca, tipo, escolheu bem o livro, blá, blá, tipo, pra quê, sabe? Não tem necessidade nenhuma. Eu Só entendo faltou ele que dizer, o tu vai jogo... ser, tu escolheu um Nego livro tá- bom, tu vai ser um pai melhor que eu. Só faltou ele dizer isso. tá ligado? Tipo assim, É, eu entendo o conceito de precisamos criar relações, porque é um jogo e uma série que não é só sobre os infectados, mas sobre relações das pessoas. Ô, Pri, Mas, pô, faltou. Sabe o que parece? Sabe o que parece faltou. essa cena do livro aí? Parece o Jon Snow querendo devolver a espada pro Jorah, ele não. Serve mais em você, a espada. Não, Ei, Não o sei o quê. Nedo tá Sabia, né, rejogando. Ele disse que os dois morrem no mesmo ambiente, só que não é na mesma hora, Nedo. Eu me lembro que a gente não mata os dois na mesma hora, porque o Nedo tá rejogando e ele confirmou que eles estavam no mesmo ambiente, mas eles não morrem na mesma hora, como na série. Né? Momentos Mata os dois. diferentes. Momentos diferentes. E outra coisa que eu não sei se vocês perceberam na cena lá da biblioteca, biblioteca não, lá da loja de livro lá. Que eles mostram em duas cenas diferentes a parede com uma frase atrás. Aí eu não lembro direito da frase, mas a frase é assim: você consegue achar moralidade em qualquer situação. Então, tipo assim, Algo do tipo. mas não é sutil, tá ligado? Ele, tipo, cara,
você pega uma frase dessa. Para mim, a pior coisa desse último episódio, e eu acho que isso é uma consequência da temporada, então, para mim, é muito difícil separar as duas coisas. É tipo, eles começaram muitas coisas, foi muita coisa meio apresentada, e nesse E meio final, desenvolvida. meio desenvolvida, E meio jogada, né? Cara, eu fico E meio pensando quem nunca jogou o jogo. Tipo assim, quem nunca jogou o jogo, a última cena da segunda temporada, a pessoa não vai saber nos próximos 2 anos o que O que aconteceu? Eu não joguei. Eu também Então, não. E aí meio eu que, já tipo sei o que assim, aconteceu. eu não sei se vocês tiveram a impressão que vocês vão ter que... Eu sei até Quando onde chegar ela a atirou. terceira- Eu já sei até onde ela atirou. Então, eu Sim. queria ver assim, pra quem não jogou o jogo, eu queria saber de vocês, se vocês, assim, não tem aquela sensação que vocês vão ter que assistir de novo essa temporada pra saber o que vai saber na terceira? Vai ter Por que quê? assistir. Porque, Antes de começar a terceira, vai ter que dar uma recapitulada. Não, prefiro brincar de roleta russa. entendeu? Porque eu tive essa impressão Não, mano. Sério mesmo. que vai ser isso. A gente vai Seca ter as que ter uma balas, obrigatoriedade de Ah, assistir seca de novo as essa balas. segunda pra fazer isso, tá O ligado? negócio Você a quer as terceira balas, né, Alan? temporada- Primeiro você quer as balas. Você quer as balas. Seca as munição antes. A terceira Não. temporada vai ser, eles vão focar mais na guerra, por quê? Porque vai ser o ponto de vista da Abby, e a Abby faz parte de um dos lados da guerra. Então, automaticamente, a gente já vai aprender mais sobre os lobos, e a gente vai entender mais o porquê. Cara, outra coisa que ninguém entendeu nessa primeira temporada, quem não jogou o jogo, né? Por que os Serafitas e os lobos estão lutando? Qual o motivo? Então, Na terceira aí. temporada, não aí entra na sabe. terceira temporada, Aí- né? Então, mas Sim, essa temporada apresentou eles o suficiente que eles deveriam ter em algum Introduzido o momento, porquê da guerra. Teve tempo. não Teve precisa tempo, de ó. detalhe. Teve Os tempo, detalhes ó. é na terceira temporada, tudo bem. Mas tem introduzido, no mínimo, a problemática desses dois grupos. Por que Naquele- eles estão brigando? Naquele Por que episódio que que ele- aparece é, o careca, porque o Isaac aí, até que aparece da introdução pro Serafitas e tal, pá. Várias paradas aí, tem também um momentinho de Bota um flashback do porquê Bota uma iniciou a guerra conversa, deles. um- Ó, entendeu? acredito Joga um que esse negócio. episódio, eu não sei na opinião de vocês, já que eles quiseram apresentar dessa maneira meio jogada, cara, encaixaria o flashback desse início de guerra entre lobos e serafitas. Fala a verdade Lógico. também. É. Era o mínimo que eles Ó, poderiam fazer Pô, isso. esse episódio tinha que ser 1h30, velho. Não existe 1 hora de episódio pra esse Não, episódio. esse episódio não tinha que ser 1h30. Esse episódio tinha que ser exatamente o tempo que ele foi. Eles só precisavam contar direito essa história do segundo episódio pra frente. Exato, Exato. exato, exato. Porque eu tenho a impressão, cara, que eles quiseram adiantar plot ali, coisa que não precisava pra o quê? Pra Não. apresentar coisa com Eu E tô calma. assim, eles introduziram os lobos no segundo episódio, com a gangue Sim. da Abby. Tá? Eles introduziram os Serafitas no terceiro episódio, com a Ellie e a Dina achando os corpos. Então, assim, no momento que tu coloca Lobos e Serafitas no mesmo episódio, que foi, eu acho que no quarto ou no quinto, com o Isaac e o menino Serafita lá, Uhum. ali tinha que ter dito Ele por que falando, essa gente, por quê? essa Por guerra- quem são os Isso, lobos? Quem são os Serafitas? O porquê Exato. esses dois estão assim, entendeu? Então, é o que eu falo dos flashbacks todos num episódio só. Tinha que ter sido tudo dividido entre os episódios da temporada, cada Falo um mais. colocado no seu Teve lugarzinho. coisa que não teve Eu evidência só no começo da Eu só temporada. discordo de um assunto, porque assim, a gente tá vendo como espectador, mas pensa a Ellie nesse meio desse rolo aí, a Ellie, a Dina, tá, eles também não fazem a mínima ideia do porquê a treta começou, quem é quem. Não, tudo bem, mas a mas partir eles do não fez momento que nesse chega também, no não, vamos falar a episódio, Alan, que eles colocam o Isaac com o carinha Serafita lá, eles tinham que ter dado um porquê Mas do que ele tava fazendo com o cara. Pra cara. gente, Mas pro Alan, espectador, né? Pra pro gente, espectador. Alan, mas aí, É. eu ia dizer, Alan, mas aí tu tem que ter aquela interpretação de quando tu joga, e é isso que Uhum. vocês têm, porque você joga faz tempo pra caralho. Tu tá conduzindo o personagem, tu tá vivendo e aprendendo junto com ele as coisas que vão acontecendo no decorrer do jogo. Nós, na série, como espectador, a gente fica perdido sem saber o mínimo que tá rolando com essas facções, Sim. entendeu? Mano, Então, eu assim, quero saber o que Tu tá conta acontecendo em numa Jackson. mídia de um jeito e conta em outra mídia em outro. Eu quero saber o que tá acontecendo em Jackson. Tá, Não, tem até- a planilha de bairro tá tudo cheia de grama lá, de coisa infectada lá, pô. E cagaram pro negócio. Eu vou ver na terceira temporada? É verdade. Flashback, esse negócio, Outra- eu não aguento mais isso, velho. É um Outra bom ponto. coisa,
Outra coisa, tiveram acontecimentos nos primeiros episódios e ao longo da temporada que no jogo eles são lá na frente. Entendeu? São lá, bem lá na frente. E eles anteciparam para dar tipo um negócio mais cronológico para quem é espectador da série. Dá uma continuidade. Então, por que a guerra, por exemplo, eles não disseram pra gente o porquê agora? Para quem não jogou, né? Ou quem não assistiu o gameplay. Seria um negócio a ser introduzido agora. Porque eles colocaram essa galera. Então, assim, tem coisas que acontecem com a Ellie lá mais pro final. E eles botaram agora. Então, por que não trazer o negócio da guerra que já tá acontecendo para agora também? Eu acho que teria sido fantástico, tipo, uma estrutura de um episódio, tipo do Bill e do Frank, em que um serafita e um lobo estavam meio que um tentando matar o outro, aí eles entram num lugar cheio de infectado. E eles são forçados a se esconder junto no mesmo lugar. Inimigo meu. Inimigo meu. Eu tava pensando exatamente no inimigo meu. E eles são forçados a trabalhar juntos para poder escapar daquele lugar. E esse episódio mostraria pra gente a dinâmica dos grupos, o ponto de vista dos grupos, dois trabalhando junto. E no final, tipo, eu tava pensando aqui, eu pensei que o final seria, tipo assim, eles finalmente escapando, aí eles encontram um grupo de lobo que dá um tiro na cabeça do Serafita, e o lobo que ficou com ele o episódio inteiro, tomando aquele susto de, né, caramba, o cara me ajudou, me salvou. E aí você entenderia o porquê da... E aí meio que você entenderia aquela frase que o Serafita disse pro Isaac, né? Que lobos se tornam serafitas e serafitas nunca traem um grupo. Me contrata, Craig Mazin, me contrata, Neil Druckmann. Não, peraí, se é pra bolar uma parada, então assim, ó, eu terminaria o segundo episódio. E eu vi que muitos de vocês não concordam, que vocês acharam legal a morte do Joey no segundo episódio. Mas eu termino o segundo episódio sem o Joey morrer no segundo episódio. Eu começo o segundo episódio com a Ellie voltando e vindo pra varanda e eles tendo aquela conversa. A gente tem um episódio de flashback ali no terceiro. Quarto e quinto episódio, a gente desenvolve os lobos e serafitas. Pode ser dentro dessa temática aí, mostrando lá no começo, há anos atrás, como essa treta começou. Um episódio separado para cada grupo, com algumas coisas de Jackson acontecendo. E a gente foca no sexto e no sétimo episódio para vingança. E tu mata a temporada como ela tem que ser. Como terminou agora, naquele finalzinho ali, mas com tudo já resolvido. Mas é o que eu digo, terem dividido os flashbacks durante vários episódios. Eu acho que o Joe tinha que ter morrido depois mesmo, mas eu acho que não, né, nessa linha aí, porque você ia chegar nos dois últimos episódios resolvendo muita coisa corrida também. Tá. Uma coisa que todo mundo concorda aqui, eu entendo que acabou do jeito que deveria acabar. Tá, acabou. Sim. Não, pra mim tá. Acabou. Os minutos finais foram bons. Beleza, então tá. Vamos trabalhando aí para trás agora. Vamos voltar para esse sétimo episódio, para mim, toda a construção, quando ela chega para matar os dois ali, e aí quando ela mata a mina e vê que ela tá grávida, dali para frente o episódio foi todo certo, tá? Foi tudo exatamente como eu acho que ele deveria ser na minha ideia aqui. Mas antes disso, ele tem muita coisa desnecessária. Ele tem barriga, ele tem... Cara, aquela conversa ali foi o que eu falei antes, cara. É tipo assim, nossa, você escolheu o livro certo. Insisto, só faltou ele dizer, você vai ser um pai melhor do que eu. Cara, eu jurava que ali ia tocar O Matheus jurava que ali ia tocar uma Mamonas Assassinas, ser corno, não sei. Aí eu falei, pronto. Só faltou ter um violão ali naquela livraria também para Ellie pegar e tocar enquanto tava conversando com o Jesse e os dois chorarem pela mesma mulher. Eu acho que a série da segunda... Cara, a segunda temporada, pra mim, ela é totalmente inferior à primeira. A primeira temporada eu fecho com nota 10. Com certeza. Tá. A segunda temporada, até o segundo episódio, pra mim, ela é nota 10 até o segundo episódio. Dali pra frente, ela começou a baixar. E com isso... Nando, tu voltou. Fala um pouquinho, Nando. Fala um pouquinho. Achou a cura, não? Cara... A gente achou que tu tinha ido procurar a cura. Caiu aqui a internet. Tem uma frase que fala, né, que todo mundo é o seu protagonista da sua história, né? E essa série, ela trata isso, e o público, às vezes, ele acaba se afeiçoando ao protagonista como se ele fosse, né, a pessoa correta, só que aqui nessa série não tem isso. Aqui nessa série eu acho que todo mundo faz merda,
É vingança atrás de vingança, é sobrevivência atrás de sobrevivência. Cara, eu ainda tô ainda digerindo esse último episódio, porque para mim ele não vai para lugar nenhum, sabe? Eu gosto de histórias que tenham um sentido, um propósito, alguma coisa, e ali Andor. eu vejo um monte de fazer merda. Entendeu? Andor, uma série com propósito e um sentido, vai assistir Andor. Para de perder tempo que tu não assistiu ainda, ô caralho. Pois é. O estúdio, Nando. Com propósito, né? Eu tenho que assistir Andor, você tem que assistir o estúdio, cara. Vocês também Assista essa saga incrível. Aí tem que Desculpa, fazer gente, desculpa, é que quando o Nando fala um negócio desse que ele quer uma coisa boa, eu só consigo pensar em Andor. Desculpa, pode continuar, Nando, por favor. Não, mas é isso, cara. Assim, esse episódio eu ainda tô digerindo, cara, porque assim, eu fiquei puto do Jesse ter morrido, porque eu acho que é o cara que tava tentando fazer a coisa mais correta ali. Tô com raiva da Ellie, eu quero mais é que se foda, que ela morra mesmo. Porra, porque, me deu raiva, cara. Exatamente. Palmas pro Nando depois dessa, hein? Exatamente. Não, mas cara, o Jesse tava querendo salvar o Tommy, né? Porra, que ele entendeu lá o mapa, o barulho, o rádio, né? Falou, cara, o Tommy tá ali atirando, vamos salvar ele. Tava querendo lá salvar o Tommy, a menina só tá com a vingança, a porra da vingança na cabeça, e só faz merda, porque ela sozinha, ela não ia conseguir vingar, ela quase que morreu lá pelos os Serafitas, né? Serafitas. Isso. Ó, por burrice, porra, pegou uma lanche, não sei pra quê, se meteu lá com os Serafitas, ia morrer de bobeira, aí por ajuda do roteiro, deu só salvou ela, né? Por ela conseguir sair milagrosamente. Roteiro preguiçoso. E aí faz merda com os outros no final. Matou uma menina grávida, porra, sabe? Ei, Nandinho, mas só. Vai lá do jogo, não, hein, o Jacaré. Mas no jogo. Tem mais que se fuder. Eu achei que faltou peso. O Nando tá puto e eu também tô. Mas ao contrário do Nando, eu acho que faltou peso. Faltou peso, cara. O Nando disse: é só a vingança. Eu tô sentindo falta da vingança. Cadê a Ellie com sangue fervendo? Entendeu? Falta isso. Um problema que eu tenho também, porque a gente não assistiu. Você não jogou o jogo, né, Nando? O jogou? Não joguei. A gente jogou o jogo que é tipo assim. Pronto, trocou por que essa vingança? Tipo assim, pra gente, a vingança dela não ficou tão foda o suficiente pra quando chega a cena de eles terem que ir embora, a gente até falar, agora se vão embora, que agora faz sentido aqui na construção dessa série aqui de 7 episódios, ela ir embora. Não ficou claro, não, Rubens? Mas aí assim, agora cara, tem que ir embora mesmo. A série quer esfregar na cara de vocês aquele discurso do Chaves lá, do seu Madruga, que falava que a vingança mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena. Isso. Vai saber se tá essa vocês ficam com essa porra de querer defender uma pessoa. Vamos fazer, a pessoa tá se vingando. Tô tomando as dores do Joey. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Tá todo mundo errado nessa porra, entendeu? Tá todo mundo fazendo merda nessa porra. Aí tá defendendo. Mas aí o jogo inteiro também é eles fazendo merda. Aí não... Então, vocês estão querendo proteger um protagonista, né? Ou uma protagonista agora, né? Que ela também só faz merda, ela tem mais que se fuder também, cara. A verdade é essa. Entendeu? Eu acho que a série. Não, a gente concorda que tem que. A gente concorda que ela tem que se fuder. A gente concorda que ela tem que se fuder, só que a gente também concorda, eu acho que é unânime, tirando o Nando, de que faltou a Ellie com sangue nos olhos, querendo vingança. Porque a gente via qualquer outro personagem querendo mais do que ela. E a própria cena dela matando o Owen e a Mel, né? Mel. Ali, eu senti falta do peso, porque eu não joguei, mas o Nedo tá rejogando e eu assistindo as gameplays, eu não cheguei nessa parte ainda, mas o Nedo hoje, a primeira coisa que ele comentou foi, tiraram o peso, e eu realmente não senti peso, tipo, ela sentiu pena, ela só fica mal depois, eu acredito, né, e pelo que o Nedo falou, que ela fica mal depois que ela mata. Ela fica mal depois que mata. Mas depois que mata, porque antes de matar... E segue reto. Ela tá querendo matar, tá ligado? Ali, ela matou o cara e aí viu que pegou de raspão a bala na guria e já fica. Ai. Ela nem sabia que a guria tava grávida ainda, entendeu? Mas peraí, esse negócio da cena da grávida, ó.
Eu achei uma das melhores cenas depois que ela tomou o tiro. Depois que ela tomou o tiro. Que ela não tomou o tiro, foi de raspão. Né? Depois. Na série. E eu sei que eu me mal, mas no jogo, o jogo fez diferente. A cena. Fala, bichão, fala do jogo. O jogo fez diferente. Bom, não sei. Eu falo ou não? Não sei. Não fala. Eu entendo o jogo. A série deu maior peso depois que ela tomou tiro. E o jogo deu mais peso antes dela tomar o tiro. Eu acho que foi isso. É isso. Eu não acho que a série deu peso. Mas você olha só. Deu peso dramático dela se sentir mal, mas não deu o peso do sangue no olho dela querer se vingar, entendeu? Mas sabe Esse por que peso não pra tem mim esse tá mesmo peso? faltando. Não tem esse mesmo peso porque a questão da raiva dela e de vingança dela morre quando ela fica um mês em coma. 3 meses. Quando ela fica 3 meses em coma. Olha só. Tipo o assim, mais fica 3 meses no sensato, hospital. Né? Mas vai ficar 3 meses em choque lá no segundo pro terceiro episódio lá. É 3 meses ou um mês? Nem lembro mais. Tá, lembrei. Eu vou ela não falar saiu um no pra dia vocês. seguinte comendo o jogo, entendeu? Ela ficou um tempão e sei lá, vê se vocês entendam vê se vocês entendam como eu entendi um dos maiores problemas dessa temporada. É ela, e é o que a gente já vem falando em outras séries, é ela não ser condizente com ela mesma e com o que ela estipula, tá? Um episódio antes, ela mata a tal da Nora e a frase dela é: eu sei, mas eu não me importo. Ela mata a mina na paulada. Chega agora. E agora ela chega e ela pensa antes de atirar, e ela se preocupa antes de atirar, e ela pesa ou dá o tiro, sendo que ela tá numa distância para tirar, virar as costas e ir embora. E a outra mina, horas antes, ela mata na paulada. Entendeu? É isso que a série... O problema Mas ela não pensa antes de atirar. Mas na verdade, assim... Mas olha só, o início desse episódio... Peraí. Matheus, ela não pensa antes de atirar. Ela atira para matar o Owen, porque o Owen atacou ela. Foi acidental que a menina morreu. Que a menina morreu. Não, mas eu digo, se tu olhar a cena, tu vai ver que ela chega. Se tu olhar na cena, tu vai ver que ela chega, ela empunha a arma, ela dá uma tremida, ela conversa antes, e tipo assim... E ela quer saber onde a Abby tá. Mas... Ela quer saber onde a Abby tá. Esse é o objetivo inteiro. Então, olha só. O início da série... O início desse matando, aí eu discordo. Ela não tem que fazer isso. Mas o que eu tô dizendo é que a série não condiz com o que ela mesma está fazendo. A horas antes ela matou a menina na paulada. Matheus, o início desse episódio, ele conversa com a... Pega o áudio do professor Girafales. Silêncio! Legal, eu vou dar minha nota aqui, capar o gato, que eu vou trabalhar amanhã, acordo 5 horas da manhã. Então minha nota é 7 para a temporada. Valeu, falou, beijo. Valeu. O cara tava dormindo agora, bicho. Matheus, Samuel, mas no jogo. Não, peraí. No jogo, Samuel. Não dá sempre, vai tudo! Falou, Legários, até mais. Mas também não vamos se estender muito, não, que já tá ficando tarde. Isso, 30 segundos. Para mim, o que tá faltando, o que o seriado faltou até agora, é mostrar o peso, a importância que a Ellie tem pro Joe e o Joe tinha pra ela. Sim. Então não adianta eles meter uma Ellie sanguinária, porque eles não estão mostrando o quão importante era o Joe pra ela, entendeu? Sim. Aquele ato de 5 anos se ela ali... sair matando todo mundo louco agora, ela fica um personagem esquisito. Deixa eu responder o que o Matheus está falando. Peraí, porque senão o assunto muda, e aí eu não consigo responder o que o Matheus estava falando. No início desse episódio, a Ellie conversa com a Dina, não é isso? E a Dina, ela olha estranho pela atitude dela quando ela fala que surrou lá a menina até matar lá para querer saber informações da Abby, né? E a Dina olhou assustado a Ellie, e eu, pelo que eu entendi nesse episódio, já fez ela começar a mudar, ela refletir das ações que ela está fazendo, entendeu? Dessa vingança desesperada ao ponto de estar fazendo, querendo matar todo mundo e fazer mais merda ainda. E aí ela entra em um conflito com ela mesma, porque assim, ela ainda está querendo se vingar da Abby, mas ao mesmo tempo não quer matar outras pessoas, que é quando chega no plot final, quando ela chega nesses dois, que ela tá tentando falar o quê? Não, peraí, tudo bem, eu não quero, o cara falou assim, se você dizer onde é que tá a Abby, vai matar a gente mesmo assim.
E ela fala, não, não quero matar vocês, eu quero só Era mentira. resolver a minha questão com a Abby, né? Era mentira. Então, assim, Era mentira. tudo bem, mas eu acho que ela tá ali, mas você viu que nesse episódio ela tava nervosa, ela tava meio dividida. Eu não sei não sei se ela tava 100% mentindo ou se ela tava dividida. Sabe o que me Entendeu? incomoda Eu disso acho que daí, ela tava Nando? dividida. Sabe o que incomoda isso daí, Nando? Me incomoda que estava certo que eles iam embora. Certo? Até eles escutarem o tiro do Tommy e ela subir lá no prédio quebrado e pegar o binóculo dela lá e olhar pra porra do aquário. Essa foi a solução do roteiro. Pra a vingança dela ativar de novo. É verdade. Aquário e roda gigante! Não, ali. Jesse! Aí começa um puta diálogo ali de drama ali, que é legal, mas o aquário é roda gigante. E não sei o quê. Mas peraí, vocês não estavam certo que ia embora? E aí, tipo assim... E aí ela fica numa montanha russa, ela vai e vem, ela vai e vem. Porque Fica se igual a até roda aquele gigante. ponto ela ia embora, pô, agora ativou a vingança de novo. Aí ela chega lá, e aí, tipo, ela vai matar, não mata. Quando ela matou, ela viu que a mina tava grávida, ela se preocupou, ela chamou todo aquele drama pra ela, mas não condiz com o que aconteceu horas antes com a própria personagem, entende? Não existe essa virada de chave desse jeito. Eu concordo, Não eu tem, concordo. sabe? E assim, Por falar isso na que eu verdade, insisto em dizer assim, que foi mal no feito. geral, cara, a temporada inteira, essa temporada inteira, faltou apresentar o quanto a Ellie era o espelho do Joe. Mostrado isso aí já na primeira. Enquanto um era importante pro outro, enquanto um Exato. significava pro outro dentro desse universo, sabe? Gente, Não, mas eu será tô falando, seu espelho, ô Matheus, o espelho assim, porque se você for ver a Ellie mesmo, nessas situações, ela é copia e cola do Joe, tá ligado? Era nessa situação, ela é sobrevivente igual o Joe. Eu não vi isso nessa temporada. Mas, ó, Até Mas- mesmo esse episódio. vamos mas fechar, elas- cada só um terminando dá aqui. uma... Rapidinho, Isso aí, eles não iam fazer ela igual o Joe, porque talvez os roteiristas se preocuparam muito do como que isso daí, de como essa protagonista ia ser construída em relação a ela ser cruel demais, ela ser maléfica demais, isso daí vai cair como errado. Eu ainda acho que isso daí ia cair como errado pro público maior e pro público de rede social, que poderia estar achando que a Ellie é algum tipo de monstro. Então ela é uma pessoa cheia de indecisões aí pra ter uma compatibilidade maior com o público aí. Talvez o roteirista pensou dessa forma. Então é por isso que ela é cheia de nuances. Gente do chat, eu não chamei o chat hoje, porque o meu StreamYard tá bugado, eu tenho medo de fazer qualquer coisa aqui dentro e travar minha câmera, que nem vem acontecendo nos últimos dias. Eu também não combinei com o Samuel puxar o chat aqui, então beijo para todo mundo que tá no chat, muito obrigado pela parceria, como sempre, de todos vocês aqui, tá? O Samuel, eu ia abrir a calculadora do coisa aqui, mas eu não vou. Se alguém quiser. Eu tô com o celular aqui na mão. Eu sou meio meu aqui. O Samuel deu 7. Eu vou fechar essa temporada com 6,5. E tu, Ô, Alan? louco. Cara, Não, mas peraí, mas é a temporada? Mas é o a jogo? temporada ou do Temporada último inteira? episódio? Não, fechar. É a temporada inteira. Cada episódio a gente deu uma nota. Eu não vou lembrar das notas que eu dei. Eu fiz minha soma aqui que eu lembro, e a minha deu 8, mano, o final. Mas é porque o primeiro e o segundo episódio eu dei nota muito alta. Eu Então, também. é por isso No segundo que deu episódio, no primeiro eu dei 9, no segundo eu dei 10. É, E eu depois dei a minha 8, média 9. ficou sempre em 7, 7 alguma 7,5 coisa. a minha média da maioria dos episódios. E aí, acabou em 8 aqui. Eu não vou lembrar, mas eu vou dar pra temporada toda. Cara, eu vou fazer uma métrica simples. São 7 episódios, eu dei nota boa para 2 episódios, os outros foi tudo 7 para baixo. Então eu vou fechar a temporada inteira com 6,5. Peraí, caiu um 0 aqui. Caiu Subiu um um 7, desceu um 0, foi um 8 para a esquerda. Não, é doideira. É porque essa série é muito bem produzida também, pô. Ela tem uma direção de arte muito bonita, essa porra dessa série. Isso é E ela tem 10 minutos finais muito bem feitos que fica na sua cabeça. E esse episódio ficou meus 10 minutos final na cabeça. Fiquei, caramba, até que... Tá, tu fez eu mudar minha nota pra 7. Posso dar minha nota? Cabe 7,5, velho. Você sabe que cabe. O meu não cabe 8, não. Nem sei porque caiu 8, mas não. 7. Eu vou descer a minha 7,5. Tu fez eu lembrar do design de produção da série. A atuação do pessoal é foda. O que é fraco mesmo é como segue o fluxo do roteiro. Roteiro. Como segue o fluxo do roteiro. Alan, pode dar tua nota, por favor. Quem? Sou eu? Alan Couto, Memal BR, sua Não, nota. eu tô vendo por quem favor. é que vai. Não, é tu. Vai na fé. Olha, minha nota era um pouco menor, mas esse último episódio não melhorou a nota 100%, mas trouxe a minha vontade de assistir a próxima temporada. Eu vou fechar com 7. 7. Priscila. Peraí.
Eu fecho a temporada com 7 também. Uhum. Então a gente tem 4 7s e 1 8. Isso? Confere? Não, meu, eu desci 4? pra 7,5. Eu desci pra 7,5. Eu não acho que é Não, 7, 4 sets? O Samuca deu 7 também, Samuca né? deu Samuca deu 7, isso aí. Desci pra 7,5, mas eu não acho que ela é 8, não, pô. 8 é bom. Uhum. Então são 4 7s e 1 7,5. Jonathan. Tô somando, Ah, tô não. somando. Jonathan, por gentileza. Não precisa. Você deu 8 pro episódio 4, pro episódio 5, velho. Mas depois, num geral, falar minha reavaliando tudo. Pode, Jonathan, por favor, a tua nota. 7. Tô dizendo que nós vamos ficar tudo parecido. Nando muito a contragosto. Nando vai dar Eu sei 4, que tu velho. não gosta de nota, mas a gente precisa. Não, tudo bem. Assim, eu acho que até quando tem uma história que diz se uma pessoa está errada, ela tem que ter construído melhor para você entender ali, ou fechar o ciclo, o arco. Eu acho que essa série ela pecou muito, ela errou muito nisso, né? Esse último episódio eu não gostei. Se fosse só esse último episódio, eu daria um 4. Eu não gostei desse último episódio. Achei que me chateou bastante. Mas nela toda, eu também não posso baixar tanta nota. Então, na segunda temporada toda, eu vou dar 6. Uia. E aí eu deixei o E pra ele, cientista você dá por quanto último, pra ele? porque eu sei que a nota do cientista vai subir a média geral. Por isso que eu deixei Vai ele por subir. último. Antes Se eu do botasse o cientista eu vou como falar do primeiro, jogo. todo mundo ia dar menos. Só para não ter uma média muito boa. O Não, chat, pô. Matheus, fechou aqui praticamente em tudo 7, né? 7, né? Eu tava olhando aqui. 7. É isso aí. O Augusto deu 10. Não, esse Piada último episódio eu não gostei tanto também. Eu dou uma nota menor. E Vai dar 9. ele evidenciou alguns problemas da temporada inteira que nem o Matheus falou, que eu concordo. Eu não sei quem falou, acho que o Rubens falou, esse episódio tinha que ter 1h30. E o Matheus falou, não, esse episódio tinha que funcionar, tá ligado? Tinha que ser bom. Aí não precisa ter 1h30, tá ligado? E eu concordo exatamente com isso. Então, então isso de ter evidenciado algumas falhas da temporada inteira, que meio que forçou esse episódio a ser ruim do jeito que ele foi, eu vou fazer, então, nota da temporada inteira, né? Eu vou fazer jus ao meu nome e eu vou dar 7. Ó, Caralho! Caralho, você fez episódio ruim? Sim, Surpreso, porque e também porque eu até Se amanhã chover na cidade de vocês, já sabem, né? até o Rubens lembrou da direção de arte, né? E eu concordo, mas assim, esses elementos não faz a gente conversar 1h numa domingo à noite, tá ligado? O que faz nós o vamos roteiro. ficar aqui falando que o CGI dos caras é bom. Não vamos. Então o roteiro pra mim é Parece rei, assistindo sempre Avatar, foi né? rei. Pode ser o filme mais podre do mundo, se o roteiro for foda, cara, é fantástico. Tem um filme chamado Coerência, ele é filmado num lugar só, é mínimo o dinheiro que ele teve para fazer o filme, e o filme é fantástico, cara. Então, assim, isso para mim não importa quando for dar nota. O que importa é a história, o roteiro e tal. E esse último episódio mostrou que a narrativa da temporada inteira foi meio falha, meio podre. Então eu baixei minha nota por isso, pela contextualização. Pelo que faltou, na verdade. Enquanto a média 6,93. É 7. 94 arredondando. Arredonda 7. Vamos dar um 7. E eu quero dizer uma coisa, hein? O Rubens falou em Avatar, Velozes e Furiosos, Operação Rio maior que Avatar, viu? E com essa frase a gente E maior que o Senhor dos Anéis, né? E maior que o Senhor dos Anéis. Operação Rio é maior que o Senhor dos Anéis. Quem não sabe falar, assistiu ou ouvi dizer a última live lá. Live de sexta do ouvi dizer aí pra ficar inteirado. Isso aí. Muito bom. Que sexta não boa. Sei como, mas eu consegui. E cheguei numa final com Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, e ganhei a porra da competição da primeira fase. Vamos pra segunda agora. Não, tem que bater palma, porque foi sensacional, Foi, cara. Foi sensacional. Foi Cientista, Velozes e Furiosos contra Senhor dos Anéis. Velozes e Furiosos, Operação Rio passou. Cara, Anéis, não.
Você não Em assistiu, que não? contexto? Mas do quê? Pelo amor de Deus. Ô, Cetista, vai lá assistir a live. Vai lá Uma assistir. hora e pouco de live. Uma hora e pouquinho de live. Canal E Vai lá a assistir. questão era: vale quem ganhar no argumento. Não é se o filme é melhor, se o filme E é pior. aí, Quem argumentou melhor levou. E aí, do nada, o Matheus sério que vocês psicografou, fizeram uma velho. dessa e não me chamaram? O E não Matheus me chamaram psicografou. também? Calma, Eu ganhei calma. essa cinco Vai- argumentos. Vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Aí o A Matheus primeira, psicografou. é a primeira edição do torneio Ouvi Dizer. Então, nessa primeira edição, a gente Ó. trouxe o Matheus, o Samuca, o Nando e o Nerd Ruivo, tá? Então, rolou a primeira disputa, que foi A o Matheus contra o segunda, Samuca. É tudo já adianto que vocês não sorteio, vão é estar tudo também. sorteio. A segunda segunda é o Nando. A segunda é o Nando contra o Nerd Ruivo. Ia ser nessa sexta-feira, mas o Nerd Ruivo tá meio ruinzinho, então a gente vai adiar. E aí depois tem a disputa do pior da primeira contra o pior da segunda. Que essa E aí bola, mais depois os dois melhores. E vale quem ganhar no argumento. Já Não tô é lá, o né? melhor filme, E, entendeu? ó, e a Não é o segunda melhor edição já tá certa quando acabar essa, que é das mulheres, e aí a terceira edição vai ser mais pra frente, e aí a gente vai abrir pra galerinha aí. Exato, aí a gente vai abrir pro. E ele Vai, vai vai, abrir a pra gente vai. galerinha, meu irmão. Vai abrir pra galerinha aí dos Vai, membros. vai, não. Daí a gente vai Então- chamar a galera dos outros canais, a galera dos membros do Ouvi Dizer, dos membros do verdade. Drop, dos É porque eu membros não do tenho canal, Cabine. né? É só porque eu não tenho Mas canal. aí já é membro, né? É não, membro não, dos não. outros canais, vai A vir gente também. não é elitista, entendeu? velho. Boa, Para com isso boa. daí, a gente não tem essa mania. A verdade é boa. uma só. Se eu tivesse embretado pra política, ou eu era presidente ou eu tava preso. Véi, tem o argumento do Matheus lá no Instagram do Ouvi Dizer lá. Ele psicografou, do nada baixou um negócio nele ali e ele começou a jogar Velozes e Furiosos pra, tipo assim, maior que o Poderoso Chefão, maior do que o Bill, maior que muita coisa, velho. Aí, velho. Mesmo não sendo Cara, nunca, velho. assistam. Vale muito a pena. A gente deu muita risada e a argumentação dos guris foi muito interessante. Foi muito legal, muito legal. E teve o VAR no final. Teve E vamos VAR, embora. teve VAR. Vamos embora que já é Valeu. meia-noite e a gente fecha, todo mundo esperando aqui a terceira temporada. Vamos ver o que acontece na terceira temporada. E vamos ver qual é a próxima série que vem aí, pra gente voltar com essa maratona de séries no domingo aí, que isso é legal pra caralho, a gente se diverte. Andor. muito. Não fez Andor. Vamos fazer de Andor. A gente já fez, cara. Tu que não Pô, já pôde, assisti. cara. Fez um compiladão. Tem que fazer. Ah. Tem que fazer. Eu fiz, Cetista. Eu fiz no meu canal. O Jonathan fez episódio. A gente fez um episódio só falando da série toda. O senhor tinha aula, não pôde participar na segunda-feira, né? Mas não deu. Ah, inclusive, Cetista vai estar no Ouvi Dizer amanhã. A gente vai Sim. esperar ele chegar da aula e ele vai pra lá fazer o resumo geral lá, o balanço geral lá no Ouvi Dizer também sobre The Last of Us. Então, fiquem atentos. Traidor, na cara dura. Semana passada tu não veio no drop, amanhã tu vai não ouvir dizer. É que a gente vai esperar ele chegar da aula. Tu não espera ele chegar da aula. Você quer as coisas no seu tempo, velho. Daí tu me ganhou no É você argumento. começar às 8, né? Começa às 9h30, tá ligado? Fala aí, Matheus, Eu- aqui tem ordem, o bagulho. Ô, Matheus! Aqui a gente é organizado, né, velho? Desculpa. Não, fala mal da minha host, não, mano. Tadinha. Ah, eu sou Uma hora desorganizada mesmo, uma velho. Eu hora sou ela chega nisso desorganizada, daí, mano. foda-se. Tá, gente, vambora. Beijo, Jonathan. Beijo, Beijo, Alan, beijo, tchau, Pivo, povo. beijo. Beijos. Feito. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Falou.